Então, claro, o que nós precisamos fazer com relação ao dinheiro? Pode mudar. Nós precisamos sonhar. Sonhar com o quê? Sonhar com tudo que o dinheiro pode comprar, claro, dentro da nossa realidade. Nós podemos sim sonhar. Por quê? Porque os sonhos, eles motivam as pessoas e ele é o que mantém as pessoas vivas, né? O que faz, o que motiva as pessoas a prosperar. Por quê? Qual o seu sonho hoje? Seu sonho hoje é trocar de carro? É comprar uma casa? É trocar de casa? Seu sonho já está mais alto? É uma lancha? Ou seu sonho é uma viagem para a praia? É uma viagem para o exterior, né? Então, muitas vezes é um sonho que a gente pensa que pode estar muito longe, mas não. Nós precisamos sonhar. Para quê? Para nos motivar. E nós precisamos estabelecer prazos para que esses sonhos venham se realizar. Pode passar. O que seriam esses sonhos, na verdade, né? Nós precisamos ter, no mínimo, 3 sonhos. Um sonho de curto prazo, que é um sonho de até 1 ano. Um sonho de médio prazo, que ele é de até 10 anos. E um sonho de longo prazo, que ele é acima de 10 anos. Então, o que nós podemos citar como exemplo? Pode passar. Nós podemos citar um sonho de curto prazo, tanto uma câmera fotográfica como uma TV, porque muitas vezes a gente está pensando, está chegando a Copa e eu quero uma TV moderna, eu quero uma TV de LED, slim, última geração. O que você faz? Vai lá e parcela em 12 vezes. E se você parcelar essa TV de R$ 1.800 em 12 vezes? Você vai pagar lá no mínimo 12 parcelas, tá? De 150. Mas e se você tivesse juntado esse dinheiro para comprar a TV? Você ia juntar, aplicar numa poupança, que é de curto prazo, uma média de 0,6, né? O rendimento da poupança. No final dos 12 meses, você teria R$ 1.865. Aí você pensa, poxa, só R$ 65 é pouco, né? Vou comprar logo essa TV. Não. Mas e se você fosse comprar à vista? Você não teria nenhum prêmio? Você não teria nenhuma bonificação por estar comprando à vista? Com certeza você não iria pagar 1.800. Você ia pagar aí uns R$ 1.600 na televisão. E aí você vai pensar o quê? Poxa, ganhei um desconto, vou gastar o dinheiro. Não, de forma alguma. Você vai pegar esse desconto e você vai começar a juntar para realizar o seu próximo sonho. Por quê? O seu sonho de médio prazo pode ser o quê? De repente, pode ser uma pós-graduação. Ali a gente colocou uma pós-graduação. Que aí você põe 5.500, 48 meses, que ele é um média de 4 anos, R$ 100, aplicado também a 0,5, e aí você teria lá 5.000. Mas aí você também tem que avaliar. Por quê? Porque se a pós-graduação for o que te motiva a ter um aumento de salário, não vale a pena você juntar para depois ter o retorno, né? Vale a pena você entrar direto na pós-graduação. Mas também você tem que avaliar a questão do carro. Por que eu falo do carro? O carro, você pagar um carro em 60 meses, você paga 2 carros. E se você estiver juntando para comprar esse carro à vista, você vai pagar apenas um carro. E você vai ter um retorno muito maior sobre isso. E o sonho de longo prazo é o quê? É a independência financeira. Viver independente financeira é o quê? É você não precisar mais trabalhar e você conseguir se manter. Você chegar na sua aposentadoria e você não precisar mais trabalhar. Você conseguir ficar tranquilo nos seus aposentos, né? Viajando, que é o sonho de todo mundo. E, na verdade, não é o que a Previdência do INSS tem para a gente. Então, a gente tem que começar o quê? A planejar a nossa independência financeira, a pensar no legado que nós temos deixado para os nossos filhos, né? Então, pode passar. Como nós vamos realizar os nossos sonhos, né? Então, você precisa ter um sonho, você precisa saber quanto vai custar esse sonho e você vai precisar poupar para esse sonho. Então, se o seu sonho é uma TV de LCD, você vai colocar lá no seu papelzinho que o seu sonho é uma TV e você vai ver, poxa, a TV é 2.000, então eu vou ter que economizar quanto
por quanto tempo para realizar esse sonho, né? Você vai começar a planejar. Não é simplesmente ir lá e passar o cartão de crédito sem planejar, porque você já está gastando aquilo que você não tem, porque é um dinheiro futuro que você já está gastando, já está incluindo no seu orçamento. E aí, quando pensa que não, já virou uma bola de neve, né? Ficou claro? Deu para entender como que você tem que fazer? Ficou claro, né, gente? Pode perguntar na dúvida, tá? Não tem nenhum problema. Pode passar. Nós precisamos, então, orçar. Antigamente, nós fazíamos como? Porque a partir de hoje é diferente. Nós pegávamos os nossos rendimentos, menos as nossas despesas, que teriam as sobras. Essas sobras seriam para gastar, para pagar o nosso sonho, a nossa viagem, né? E hoje não, nós vamos fazer diferente. Você vai pegar o que você ganha, menos o seu sonho, e aí você vai ter uma sobrazinha, né? Porque primeiro você tem que priorizar os seus sonhos, porque se você não priorizar os seus sonhos, eles jamais vão se realizar. Porque vai depender de quê? Das nossas escolhas, né? Então, o que a gente tem que fazer para que essas coisas venham acontecer na nossa vida? Você precisa fazer uma blitz no seu consumo. Fazer uma blitz é o quê? Parar, né, gente? Tem uma blitz ali, é um alerta. Então, a gente precisa avaliar, né? Fazer uma blitz no meu consumo. Realmente, eu preciso disso? É necessário? Realmente vai fazer a diferença para mim? Ou eu estou comprando simplesmente por comprar, para gastar e simplesmente por ter? E nós precisamos também readequar o nosso padrão de vida. Por que a gente fala readequar o nosso padrão de vida? Por que a sociedade está desequilibrada financeira? Porque quer viver num padrão superior àquele padrão que ela tem financeiramente. Gasta mais do que tem. E aí é até interessante que a gente viva um padrão um pouco abaixo do que aquilo que realmente a gente tem para viver. Porque a gente vai conseguir gastar menos, né? E a gente vai conseguir viver até melhor se a gente avaliar o nosso padrão de vida e viver um pouco inferior àquilo que realmente a gente tem vivido, né? E a gente precisa o quê? Priorizar os nossos sonhos. Por que priorizar os nossos sonhos? Porque você não está aprendendo aqui educação financeira para você simplesmente parar de gastar. Você está aprendendo educação financeira para quê? Para você aprender a realizar os seus sonhos, para você fazer o quê? O dinheiro trabalhar ao seu favor. Porque como a gente estava falando, o dinheiro como patrão, ele é muito ruim. Já imaginou o dinheiro ter que mandar em você? A gente viver escravo do dinheiro? Não. Nós temos que ser patrão do nosso dinheiro. Nós temos que mandar no nosso dinheiro. Falar, você que está aqui para me servir. Então, nós temos que ter o controle, o domínio sobre essas finanças, sobre nossas finanças, sobre o nosso dinheiro. Pode passar. Então, nós precisamos o quê? O nosso orçamento comum, né? Ali é um orçamento antes do nosso aprendizado de hoje e um orçamento depois do nosso aprendizado de hoje. Porque o nosso orçamento anterior, ele era o líquido e a gente pagava as nossas contas. Hoje não. O nosso orçamento está lá, R$ 1.800, a gente separa lá os nossos sonhos, quanto que a gente orçou, quanto que a gente viu, quanto custa cada sonho, de curto, de médio, de longo prazo, e você estabeleceu uma meta, você estabeleceu uma prioridade, um prazo de economia para você realizar esses sonhos. E o que a gente aconselha? É bom que você guarde em tipos de investimentos diferentes, porque se você mistura tudo, você acaba pegando de um sonho para estar realizando o outro. E isso não é interessante, porque aí você vai viver sempre realizando o seu sonho de curto prazo e nunca vai alcançar aquele de médio ou longo prazo, né? Então, nós precisamos o quê? Aprender o quê? Pode passar. Nós precisamos poupar. Como que nós vamos poupar? Bom, a gente já fez um teste, já descobriu qual tipo de situação
nós nos encontramos. Fizemos o diagnóstico para saber para onde está indo o nosso dinheiro. Anotamos os nossos sonhos para realizá-los. Então, nós precisamos agora o quê? Poupar, né? Por quê? Quem conhece os seus números é capaz de gastar menos do que ganha. Então, se você conhece quanto que você ganha, se você conhece o quanto você tem, você consegue gastar menos do que o que você ganha, porque você sabe que você ganha R$ 1.800, então você não vai gastar 2.000. Você vai conseguir gastar menos do que o que você ganha, né? E quem gasta menos do que ganha, ele é capaz de eliminar dívidas. Por quê? Porque você está poupando. Então, você vai conseguir pagar à vista, você vai conseguir eliminar as suas dívidas. Então, você gastou menos. Então, você também... quem elimina dívidas é capaz de guardar dinheiro. Se você eliminou as suas dívidas, se você colocou a sua situação financeira no lugar, você vai começar, então, a guardar dinheiro. Porque quem guarda dinheiro constrói a independência financeira e oferece conforto para a sua família. Se você guarda dinheiro, você consegue, então, realizar aquela viagem tão sonhada com a família, né? Se você guarda dinheiro, você consegue comprar aquele carro tão sonhado, tão esperado, o carro do ano. E aí a gente se pergunta, né? Para onde vai o nosso dinheiro ao longo dos anos? Pode passar. Então, aqui é um exemplo para a gente ter uma noção para onde vai o nosso dinheiro. Porque muitas vezes a gente sai gastando tudo que tem, sem pensar no amanhã, sem olhar para o futuro. E olha lá, se você gasta R$ 1 3 vezes por semana ao longo de 20 anos, quanto que você teria gastado? Será que você já parou para avaliar isso alguma vez na sua vida? Para onde está indo o seu dinheiro ao longo de 30 anos? E se fosse aquele lanche lá do trabalho que você faz à tarde, aquele lanche que você faz na padaria, ou aquele lanche que você faz lá na faculdade? É muito dinheiro, né, gente? Então, isso é o quê? É a falta de educação financeira que nós não tínhamos e que hoje a gente vai pensar 2 vezes antes de gastar. Porque aquela pizza que você gasta todo final de semana, R$ 30, ela pode ser substituída por uma pizza no mês ou uma pizza mais barata ao longo do mês, né, gente? A gente lá em casa está readequando o padrão de vida já há um tempo, como diz o nosso amigo ali, quem é o gastador lá em casa é o meu marido, não sou eu. Diz ele que não, mas eu é que sei. A pizza de 30 já foi substituída por uma pizza mais barata e menos pizza no mês também, menos pizza no mês. E também, gente, os juros, né, eles não trabalham ao nosso favor. Pode passar. Porque se você deve R$ 100 no seu cheque especial, em 2 anos, olha quanto que você estaria devendo. Só R$ 100. Em 2 anos, você estaria devendo R$ 1.800. Em 5 anos, R$ 153.000. Em 10 anos, né? Foge do controle. Porque é um dinheiro que tem fácil, né? O cheque especial é aquele que já tem aprovado lá na sua conta. Muitas vezes você não deu conta de pagar as suas contas do mês e você entra ali no cheque especial. É um juros de 13%. Aqui, dependendo do banco, tem 13% uma média de cheque especial, né? Então, é um dinheiro que não trabalha ao nosso favor. A gente viu que se a gente economizar lá na compra da TV, o dinheiro não vai trabalhar muito ao nosso favor. Então, a gente tem que ter um domínio bem grande, um controle bem grande sobre o dinheiro para que a gente seja patrão dele. Pode passar. Então, aqui, os juros ao nosso favor não tem um retorno muito alto. Os mesmos R$ 100 lá, se você estiver aplicando mensalmente, ao longo de um ano, você vai ter o quê? 1.200 mais a rentabilidade da poupança, que aí vai para 1.268. A diferença é que se você tivesse devendo lá os mesmos R$ 100, estaria quanto, né, gente? Muito mais alto. Ao longo de 5 anos, porque hoje você pode pensar que é pouco R$ 100. Muitas vezes a gente espera o quê? Ter 5 mil, 10 mil, 3 mil para poder começar a poupar. E aqui a gente está vendo o quê? Que não é necessário. Tudo aquilo que você pega, é importante o quê? Que você saiba para onde está indo e que você saiba também aonde aplicar.
E aí a gente vai vendo aí que os mesmos R$ 100 ao longo de 30 anos, dependendo da forma que você aplicar ele na previdência privada, ao longo desses 30 anos, ele vai te dar lá 349 mil. Se você aplicar R$ 300 ao longo desses 30 anos numa previdência privada, você pode ser o quê? Milionário. Querendo ou não, é pouco? 1 milhão é pouco? É, né, gente? Se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, é pouco. Daria o quê? Pouca coisa, né? Mas, querendo ou não, você é milionário. Não deixou de ser milionário, não deixou de ter uma independência financeira. Isso pode ser a sua independência financeira, essa aplicação. Então, nós precisamos o quê? Fazer o dinheiro a trabalhar ao nosso favor. Ontem, eu vou dar um exemplo aqui, assim, que, de repente, muitas vezes a gente não tem essa malícia, não tem esse controle sobre as finanças, mas ontem eu comentando com a Zilene, porque ela é corretora e ela trabalha com imóveis, a gente falando que um apartamento, há 5 anos atrás, a gente citando um apartamento lá de 70 metros, um apartamento bom, ele estava valendo o quê? 150 mil. Se a pessoa tivesse com esses 150 mil na poupança, ela não teria tido uma grande rentabilidade. Por quê? Porque o juro seria 0,6, né? Então, não é muito aconselhável que você aplique esse dinheiro na poupança. Mas e se você tivesse comprado um imóvel, esse mesmo imóvel de 150 mil, hoje ele está valendo mais de 250 mil. Então, não basta apenas que você vá juntando o dinheiro de qualquer forma. É bom o quê? Que você adquira, procura conhecer sobre aplicações financeiras. Que você procure saber como fazer os seus investimentos financeiros. Porque 150 mil, gente, para 250, 280 mil é muito dinheiro. E pode realmente mudar a vida financeira da gente. Então, muitas vezes também, se você pegar 150 mil e dividir aí, no outro lado aí da planilha, tem uma tabelazinha de como você economizar 100 mil. Eu coloquei justamente essa tabela porque a gente pensa no imóvel e a gente pensa que juntar 100 mil é muito difícil. Mas se a gente planejar direitinho, aí tem o tempo. Esse tempo aí, 5, 10, 15, 20, é o tempo em anos. Embaixo tem os valores e o valor dessa rentabilidade. E aí você vai ver em quanto tempo você quer ter 100 mil. E qual também é a sua disponibilidade para estar juntando esse dinheiro para você ter 100 mil ao longo do tempo. Então, essa tabelinha aí, esse outro lado da folha do teste, é importante o quê? Que você colhe lá na porta do seu guarda-roupa, que todos os dias você vai olhar e você vai ver que os sonhos motivam e os sonhos vai ser aquilo que vai te fazer levantar todos os dias e fazer trabalhar e correr atrás de realizar os seus sonhos. Porque é muito bom, gente, a gente usufruir das coisas boas dessa terra, né? Como a gente diz, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas a falta do dinheiro traz muito problema. E a gente não quer viver esses problemas, né? A gente já tô quase acabando. Eu projetei a palestra para a gente fazer assim, realmente um pouco acelerada, tá? Mas eu acredito que está sendo muito frutífera e ela vai te dar uma direção muito boa se você mudar os seus comportamentos, se você mudar os seus hábitos com relação ao dinheiro. O que eu vim aqui hoje trazer não foi nenhuma fórmula mágica para que você seja bem-sucedido, porque vai depender de você. Talvez hoje essa mudança não venha trazer grandes resultados nesse momento, porque se você é uma pessoa que se encontra em uma situação financeira endividada, você vai levar aí um período para se organizar, você vai levar um período para readequar o seu padrão de vida, para readequar as suas finanças. Mas depois de tudo isso, você vai começar a ver os resultados. Eu digo isso para você porque eu não me encontrava numa situação endividada quando eu conheci essa metodologia, quando eu conheci essa educação financeira. Eu me encontrava numa situação equilibrada, eu não conseguia poupar, eu tinha lá o meu investimento lá no imóvel, mas eu não era aquela pessoa que conseguia poupar para realizar um sonho de uma viagem, para realizar um sonho da troca dos móveis. E aí, depois que eu conheci tudo isso,
eu mudei o meu comportamento desde do sapato. E fez muita diferença, porque hoje eu compro aquilo que eu vou usar, eu compro aquilo que vai ser necessário para mim. E eu readequei o meu padrão de vida, eu readequei a minha alimentação e a minha lancheirinha também, tá, gente? Porque eu vou de lancheirinha para o trabalho, eu levo o almoço. Não é vergonha, gente. De forma nenhuma. Muitas vezes, quando a gente é jovem, quando a gente está começando a trabalhar, a gente muitas vezes tem vergonha de levar a marmita, né? Ah, é a marmita no ônibus. Não, gente. Comer na rua sai muito caro. Nós vimos aqui para onde vai o nosso dinheiro ao longo do tempo. Se você pegar o seu dinheiro e ficar dando de gorjeta, ou se você ficar gastando com um lanche, você tendo o seu lanchinho ali na lancheira, pode ser o seu clube social, com o suquinho que você levou de casa. Se você readequar o seu padrão de vida, você vai começar a ver o seu dinheiro a trabalhar ao seu favor. Porque no final do mês você vai poder ir para o cinema, você vai poder ir para o shopping, pagar o seu lanche, a sua diversão, não no cartão de crédito projetando o seu próximo salário, mas você vai pagar à vista e com gosto. Você vai ver o quanto vai fazer a diferença na sua vida. Eu ministrei essa mesma palestra lá na minha igreja em dezembro, porque sempre quando entra o ano, a gente pensa assim, projetando 2014, projetando 2015. E quando eu terminei essa palestra, os meus pastores me abraçaram e chorando ali glorificaram o nome do Senhor. Por quê? Porque é um conhecimento, é uma palestra motivacional que visa realmente mudar os nossos hábitos comportamentais, né? E ela falou, Érica, a partir de hoje, no nosso calendário da igreja, nós temos 2 seminários de fé e finanças, porque o crente, ele precisa saber a controlar as suas finanças, precisa saber a controlar a sua vida. Ela ia viajar para Minas com o dinheiro que ela não tinha, né? Ia parcelar. Ela não viajou. Ela ficou em casa no período das férias dela. Por quê? Porque ela não tinha planejado. Ela economizou e ela falou, no próximo seminário de fé e finanças, eu vou estar aqui contando o meu testemunho e eu tenho certeza, pastor, que aqui na sua igreja você vai ter grandes resultados. Que nos próximos seminários vocês terão testemunhos de mudanças, porque a palavra ela está sendo plantada. O conhecimento, você está dando a oportunidade para a sua igreja adquirir esse conhecimento. E o Senhor há de honrar a casa do Senhor com o dízimo, com as ofertas, e há de fazer prosperar esse lugar, em nome de Jesus. E aí, gente, é muito importante. Ela me abraçou ali chorando, e a gente vê o quanto faz a diferença na vida do cristão, o quanto faz a diferença na vida daquele que quer receber também. Porque não adianta eu ficar aqui 1 hora ou 4 horas te ensinando se você realmente não mudar o seu comportamento, se você realmente não mudar os seus hábitos. Mas a nossa franqueada aqui de Brasília, a Terezinha, falou assim, olha, eu já tenho 60 e tantos anos. E eu conheci essa metodologia em 2008, não foi isso, Francisco? Em 2008. E aí, se mudou a minha vida e tem mudado, eu tenho realizado os meus sonhos e eu tenho levado isso para as outras pessoas. Imagina para você que ainda está jovem, né? Porque ela falou assim, você está na metade da minha idade. Então, quantos sonhos você ainda tem por realizar aí na frente? E nós temos também o testemunho do Reinaldo Domingues, que é o criador da metodologia DESOP, né? O Reinaldo Domingues, o sonho dele era comprar uma bicicleta. E ele ainda criança, de família pobre, onde o pai era, acho que metroviário, mexia com trem em São Paulo. A mãe dele, revendedora de revistinhas da Avon. E ele tinha esse sonho de comprar a bicicleta. E os pais não tinham condições de dar a bicicleta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os meninos querem tablet, né? Mãe, eu quero um tablet. E aí ele pegou e todo dia passava para ir para a escola, de frente a uma feirinha, e ele, vendo aquele comerciante, ele falou assim, deixa eu trabalhar na sua feirinha. Aí falou assim, não precisa de ninguém trabalhando comigo, imagina você ser um ajudante de feirante, né? Não, mas é que eu vejo todos os dias à tarde você fecha a sua feira, e eu gostaria de trabalhar aqui no período da tarde, você me paga quanto? Ele falou, não, então eu vou te pagar R$15 por mês. E aí o que ele fez?
pegou e falou assim, bom, a bicicleta custa R$100, eu vou guardar R$10 por mês e vou gastar os 5. E aí, com isso, ele conseguiu guardar esse dinheiro, juntou lá os R$100, né, e foi lá comprar a bicicleta. Quando ele chegou para comprar a bicicleta, o vendedor da bicicleta era um turco. A gente sabe que turco tem mania de riqueza, de ser muito murrinho. E aí o turco pegou e falou assim, bom, menino, como é que você conseguiu juntar esse dinheiro? E aí ele contou. E aí ele falou assim, bom, tá aqui a bicicleta, mas você sabia que quem junta dinheiro tem direito a um prêmio? Aí falou assim, um prêmio? Que prêmio? 10% de desconto eu vou te dar, você vai ficar com R$10. Aí ele, oba, que bom. E foi, pegou a bicicleta e aí saindo, ele falou, opa, volta aqui. Você sabe o que você vai fazer com esses R$10? Ele falou assim, não sei, não pensei ainda. Você vai economizar, sabe por quê? Porque essa bicicleta pode furar o pneu, essa bicicleta pode ter algum problema e você vai precisar gastar com essa bicicleta. Ou você pode querer trocar de bicicleta. Não entendi. Você pode trocar de bicicleta daqui a um tempo, né? E aí foi quando ele começou a realizar os seus sonhos e começou a motivar. E aí ele cresceu e aos 37 anos ele adquiriu essa independência financeira. Não precisa mais de trabalhar, mas ele, como conheceu essa independência financeira, como teve essa educação financeira tão cedo e mudou seus comportamentos, ele criou alguns livros, eu trouxe até alguns livros para estar divulgando essa metodologia, esse trabalho dele. Tem um livro que a gente ainda está divulgando apenas o nome, em breve nós teremos para divulgar, para vendas, né? É o Sabedoria Financeira. Essa palestra que eu dei aqui hoje, ela é baseada no livro Terapia Financeira, e nós temos também outros livros. O que você quer ser quando você crescer? Porque nós, quando somos crianças, nós pensamos, mamãe, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser enfermeira, eu quero ser professora. E aí eu falo para vocês sobre os meus sonhos. Eu casei muito jovem, casei com 19 anos, grávida. Tenho realizado os meus sonhos diariamente. Meu sonho, quando era criança, era o quê? Eu quero me formar, quero fazer uma faculdade na vida, quero ter meu carro, quero ter meu apartamento e depois eu vou pensar em casar. Mas as coisas não acontecem bem na mesma proporção, muitas vezes, como nós planejamos. Por quê? Porque nós fazemos algumas escolhas. Como diz, o nosso futuro depende somente de nossas escolhas. E aí, eu conheci o William muito jovem, a gente começou a namorar, nós éramos cristãos já, né? Nós nos convertemos, e aí, com o pecado dentro do namoro, engravidei. E aí o que nós pensamos? E agora? Vamos casar, né? Vamos, nós nos casamos. E numa situação bem complicada. Porque eu tinha 19 anos, meu marido, quando nós recebemos a notícia que eu estava grávida, meu esposo ficou desempregado. E aí a gente deixou de ser cuidado e passamos a cuidar um do outro e a cuidar do nosso filho. Então, acaba sendo um testemunho. Por quê? Porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu desisti ali para poder casar com o William. O nosso filho hoje tem 9 anos. Esse mês de maio nós fazemos 10 anos de casado. E aí tivemos o Gustavo e naquela luta o William arrumou emprego e a gente segurando as pontas. Quando o nosso filho fez 1 aninho de idade, nós compramos o nosso primeiro carro. Então já foi um sonho ser realizado. Talvez não naquela mesma ordem, né? Primeiro que eu engravidei e casei. E era o que eu planejava para depois de realizar os meus sonhos. Mas o que aconteceu? Eu não desisti dos meus sonhos. Quando meu filho fez 1 ano e meio, eu voltei para a faculdade. E ali eu paguei um alto preço, né? Porque as nossas escolhas... o nosso pecado, o Senhor perdoa. Mas as consequências dos nossos pecados, o Senhor não nos tira, né? Então, se aquela pessoa matou, roubou, ele vai pagar na cadeia. A mesma coisa, nós cristãos, se nós fizemos o pecado. Eu cometi o pecado antes do casamento de quê? De ter o sexo ilícito, porque é errado. Hoje é algo muito normal, mas é errado. Então, eu engravidei. Paguei o quê? A consequência dos nossos sonhos, das nossas escolhas. Então, fui para a faculdade, meu filhinho tinha 1 ano e meio, e ali eu fiz contabilidade, e o meu esposo sacrificando para cuidar do filho. Formei, mais um sonho realizado, né? Por quê? Porque não desisti. E aí vem o quê? O sonho da casa própria, né? Poxa, e agora?
Foi faltando 6 meses para me formar, a gente deu entrada no nosso apartamento na planta. E aí, para honra e glória do Senhor, eu peguei a chave do nosso apartamento na terça-feira. Glória a Deus, porque o Senhor vem nos honrando a realizar os nossos sonhos, né? Não aconteceu naquela mesma proporção. E hoje também, ano passado, a gente sacrificou, nós ficamos 2 anos sem carro. Meu esposo conseguiu uma bolsa no governo também, fez faculdade também, é formado em contabilidade. Hoje, graças a Deus, nós temos, assim, não um padrão de vida elevado, mas nós temos uma situação financeira que tem dado para realizar os nossos sonhos. Nós temos carros, nós temos um apartamento, nós vamos começar a mobília, o nosso filho está criado, não tivemos, né, outro filho, nosso filho está com 9 anos. E assim, estou muito feliz, porque aqueles sonhos que quando eu projetei, quando era criança, de estudar, de me formar, né, de ter o meu carro, de ter o meu apartamento, essas coisas o Senhor tem nos honrado a adquirir, a ter, né? Mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas e só o Senhor pode findar e colocar novos sonhos, né, nos nossos corações que a gente tem planejado, tem orçado, tem poupado para que isso venha se realizar. E que esse testemunho também seja um exemplo para vocês aqui da igreja, que desistir jamais. Vai depender somente de nossas escolhas. Então, assim, independente do vendaval, independente dos problemas que venham a existir, o Senhor há de te honrar, porque vitória só tem com luta. Amém? Passou uma listinha com a listinha de presença. Se vocês autorizarem, eu posso estar mandando e-mails, a gente ministra outros cursos, né? Um curso mais detalhado sobre finanças, cursos para educadores financeiros. Nós levamos o curso também até a sua empresa. Se você achou interessante, quer levar esse curso até a sua empresa, achou interessante, quer indicar para um outro pastor, quer indicar para uma outra congregação. Eu não estou aqui com cartão de visita, mas no final eu vou deixar o meu contato. Eu gostaria que você anotasse. Se você ficou satisfeito, divulgue esse trabalho, porque se fizer a diferença para você, pode fazer a diferença para outra pessoa também. Então aqui nós findamos o quê? Que o nosso objetivo é o quê? Alcançar a independência financeira. Não ficar escravo do dinheiro, né? É o que? É você poupar para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Porque se tratando de aposentadoria, nós falamos de previdência social. Se você simplesmente contribuiu 10 anos e parou de contribuir, aquilo ali é um dinheiro perdido. Por quê? Porque você jamais vai se aposentar e você contribuiu por aquele período, né? E na previdência privada, não. É diferente. Se você aplica, você tem um retorno sobre essa aplicação. Você pode estar procurando alguns bancos para estar fazendo esse tipo de investimento, porque principalmente os bancos públicos, porque são bancos que visam hoje beneficiar nós, cidadãos. Os bancos privados não, eles terão umas taxas maiores, onde irá cobrar para administrar os seus recursos com umas taxas maiores. Hoje, todo servidor público ele é obrigado a adquirir a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Privada para o funcionário público. Por quê? Porque o governo ele já está avisando o futuro desses futuros servidores. O quê? Esses servidores públicos, ao final de se aposentar, têm um teto máximo de aposentadoria. Então, não pense você hoje que se você ganha o seu salário de 5 mil, você vai se aposentar ganhando 5 mil, porque não é. Vai ser tudo calculado e readequado. Então, o que vai acontecer? O seu padrão de vida vai cair. Então, por isso que nós indicamos o quê? Uma previdência privada. Porque a previdência privada, você tem as modalidades que você pode escolher, tanto para ter um período de se aposentar. Por exemplo, se você escolheu se aposentar lá pela previdência privada, fazer essa aplicação para você ter esse retorno aos seus 60 anos, por exemplo, você tem a modalidade de escolher ela vitalícia ou ela por tempo determinado. A vitalícia é aquela que você recebe até que você morra. E aquela por tempo determinado é aquela que você recebe por um período de 10 ou 15 anos, ficando a seu critério de escolha, né, de acordo com o banco. E aí você também, se você morrer nesse período, você também tem
os seus dependentes podem estar recebendo esse dinheiro, não será um dinheiro aplicado sem retorno para os seus dependentes, para a sua família. E aí nós temos um quadro aqui na tela dos aposentados no país, né? Apenas 1%, gente, vive independente financeiro. Ou seja, se aposenta, não precisa continuar trabalhando e não depende de ninguém. Ele vive independente. E aí nós temos 25%, eles são obrigados a se aposentar e continuar trabalhando. Por quê? Porque a aposentadoria não foi suficiente para manter aquele padrão de vida. Então, poxa, a pessoa planejou, pensou que ao se aposentar poderia usufruir da boa vida, não, vai ter que continuar trabalhando. Por quê? Porque o rendimento caiu e o padrão de vida não foi readequado, não foi preparado para aquele tipo de planejamento. Então, tem também aí 28% depende de caridade. O que seria essa dependência de caridade? É dependência das caridades mesmo do governo, é o Bolsa Auxílio Gás, Bolsa Família, são as caridades que o governo faz para auxiliar, para ajudar esses aposentados, porque geralmente vem a idade e aí vem muitos medicamentos, porque a pressão alta, são as consequências da luta da vida, né? Então acaba pagando muito alto. Então, ainda tem os 45%, 46%, que depende ainda dos familiares, que são aqueles que se aposentam, ficam ali com a rentabilidade baixa, e aí junta os filhos, junta os primos, os parentes e ajudam aqueles, né? E é por isso que nós falamos sobre finanças hoje, para que isso não venha acontecer conosco, que a gente chegue ali na nossa aposentadoria buscando realmente a independência financeira. Pode mudar o slide. Então, nós falamos o que aqui ao longo dessa palestra? Investir, que é igual a sonho, dinheiro e tempo. Por quê? Porque você precisa do sonho, você precisa do dinheiro e você precisa de um tempo para poder realizar. E ali nós falamos dos tipos de investimento que você tem que fazer. Eu até citei que você tem que escolher fazer os investimentos em 3 modalidades diferentes, né? De curto prazo, que são os descontos com compra à vista, aplicação na poupança, os de médio prazo, que são aqueles que você faz junto ao banco com um prazo determinado para sacar, para estar tirando esse dinheiro, ou investimentos nas bolsas do governo, né? Que são o Tesouro Direto e os fundos de investimento ou compra de ouro. O de longo prazo, a previdência privada, eu falei um pouco sobre previdência privada, o Tesouro Direto e compras de imóveis, que esses são os investimentos de longo prazo. Pode passar. Junto aí também na sua folhinha, pode passar o slide. Na sua folhinha, você tem aí atrás os 10 mandamentos para que você não venha se endividar nunca mais, né? Então, o que você precisa? Fazer um diagnóstico financeiro anual. Basicamente, você precisa fazer esse diagnóstico, você anotou dia a dia tudo que você gastou, uma vez por ano. Você precisa ter, no mínimo, 3 sonhos, curto, médio e longo prazo. Você precisa fazer um orçamento financeiro mensal, ou seja, não é porque você fez aquele diagnóstico que você simplesmente vai deixar de anotar todas as suas despesas mensais. Você precisa poupar mensalmente parte do que você ganha para realizar os seus sonhos. Você precisa gastar menos do que ganha, ter o limite do cartão de crédito inferior ao dos seus rendimentos, não usar cheque especial, se possível nem ter. 8º, manter reservas para situações emergenciais. 9, distinguir o que é essencial do que é supérfluo. E 10, comprar sempre à vista e com desconto. Então, finalizando, pode passar. A maior prova de insanidade mental é obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas do jeito que você sempre fez. Então, para que você venha obter resultados diferentes, você precisa mudar os seus comportamentos, você precisa mudar os seus hábitos para que venha ter resultado. Porque como que você vai querer sair daqui hoje achando que amanhã a sua vida vai mudar se você mesmo não mudar os seus comportamentos, né?
E aí eu venho agradecer a oportunidade, venho agradecer ao pastor, venho agradecer à tia Zilene. Tia Zilene foi minha mãe na fé, foi ela quem me levou para a igreja, foi ela quem... A Tatiana, a filha da Zilene, quem orou por mim, me levou no encontro é tremendo, veio semeando na minha vida, na vida da minha família, a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui não só como uma palestrante, mas como um fruto de oração da Zilene também. Aqui no final, pode passar. Eu agradeço, a sua presença, a sua dedicação por ter vindo nessa noite. E eu deixo aí o meu contato para que você possa anotar e possa divulgar. Gostaria de agradecer também os nossos amigos educadores financeiros, Francisco e Samanta, que está sempre apoiando, a gente está sempre junto. Aqui atrás, no final também, eu tenho alguns livros. Se você tiver interesse em comprar, se você não tiver dinheiro hoje, se você não tiver essa oportunidade de comprar o livro hoje, você pode estar me ligando, pode estar procurando comprar numa próxima oportunidade, mas não deixa de conhecer o material, porque faz muita diferença. Nós temos também material didático para as escolas, já é implantado em algumas escolas aqui em Brasília, grande parte no plano piloto, e assim, tem feito muita diferença. Já é um projeto do governo, tá, gente? É um projeto do governo federal implantar a educação financeira nas escolas, juntamente um projeto do Banco Central, juntamente com o MEC, tem sido implantado em algumas instituições já no país, que tem aplicado essa metodologia na rede pública, na rede particular. É um investimento mesmo assim de acordo da direção com os pais, mas que é muito importante. Imagina só se nós tivéssemos adquirido esse conhecimento há algum tempo atrás, há um tempo maior atrás. Nós teríamos grandes resultados com as nossas finanças hoje, Então, não deixa de investir no seu conhecimento. Seja curioso, procure no YouTube sobre o investimento, procura um site onde você possa estar, lá no site da DESOP, você vai estar conhecendo também, tem muitas planilhas sobre cálculos, quanto que você investir em tanto tempo, quanto que você gasta com o carro. Lá nós temos todas as planilhas em Excel, você pode baixar diretamente no seu computador para você estar fazendo esses cálculos. E é isso, gente, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha feito a diferença na sua vida nessa noite. Amém?